Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television. Bola, cebola, cebola. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Dentro em breve, minutinhos, vamos ter um bom entretenimento e uma cultura muito profissional que vai levar até vocês umas informações básicas para que sigamos um rumo que estamos seguindo ou então alteremos. Em suma, vocês vão ver que a mulher é fera. Estou falando de Andréa Roma. Vocês vão ver só. Fica aí um pouquinho mais que vocês vão ver. Eu quero, antes de passar para a Andréa, agradecer novamente os trabalhos técnicos dessa turma toda, Luciana, Betânia, Márcio, que sem eles nós não poderíamos penetrar aí nessas maquinetas maravilhosas que você tem. Também agradecer a Maria Estela Guedes, que através do seu site www nos insere no universo lusófono e agora também no Facebook. Facebook www.86, uma coisa assim. Depois eu passo direitinho para vocês, ok? Andréa Roma, profissional de marketing das boas, irrequieta publisher da editora Líder, escritora, coach, muito jovem por sinal, participa de diversas obras em coautoria, também tem as suas próprias, sempre enfocando negócios, carreiras e autodesenvolvimento. Falta algum atributo aqui nesses que eu citei? Ou eu fui muito modesto? Não. Eu acho que ainda tem um pouquinho mais, hein? Olha. Falta o... como que é? O comportamental? Terapeuta comportamental. Terapeuta comportamental, é isso mesmo. Como é que você faz para tantas atividades assim? Porque, olha, convenhamos, dirigir uma editora, que é a editora Líder, não é para qualquer um. Eu conheço alguns editores que sofrem muito, mas levam o barco para frente e tal, com todas as agruras que este país hoje está nos impondo. Porém, eu vejo que você pelo menos uma vez por mês, você tem um lançamento. Isso, uma vez. Pelos releases que eu recebo, dá por aí. Por mês de 3 a 4 lançamentos. Como é? Então, persiste a pergunta, como é que você consegue ter tantas atividades e ainda ser editora? E quando você edita os livros, você comanda um monte de gente? Sim, com certeza. Como é que eu digo sempre dá receita aí para nós. Eu digo sempre que eu aprendi com os melhores. Pode dizer os nomes, se você quiser. Fato. Não vou citar nomes, mas assim, pode, nós não temos nenhum prurido comercial, pode ficar à vontade. Mas eu aprendi com os melhores, assim, eu tive bons professores ao longo da minha vida e sou grata a todos eles, porque eles me ensinaram muito. Eu falo que eu digo sempre que eles me ensinaram a acertar e a não errar. Então, eles me ensinaram muitas coisas. Então, eu aprendi com os melhores ao longo da minha vida. Quer dizer, você aprendeu fazendo? Claro, sempre. Não tem nenhuma teoria. Praticando. Não existe assim, essa teoria do não fazer. Eu aprendi, mas aplicou? Não, então... A impressão que passa, eu que milito na área há algum tempo, nunca fui editor, acredito que jamais serei por falta de competência total. Mas a impressão que passa é que, para ser um editor, ter dinheiro não basta. Tem que ter muito cabedal, muito chão de estrada, muito tempo, poeira de estrada. Eu acredito que... É essa a impressão que me dá. E não é, né? Porque hoje em dia, eu digo sempre assim, uma coisa que eu aprendi ao longo da estrada, eu comecei muito nova e eu comecei como operadora de telemarketing, eu tinha lá entre os meus 18 e 19 anos. Eu fui ser operadora de telemarketing. Tinha um monte de coisa para eu ser, mas eu quis ser operadora de telemarketing. Por quê? Porque eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava de ouvir as pessoas. Então, para mim isso fazia muito sentido. E eu sempre gostei de vender. Eu acho que vender ideias, vender algo diferente, vender algo que trouxesse desenvolvimento para aquela pessoa, sempre me trouxe eu digo que eu sou apaixonada por mim porque eu gosto de vender. Modestíssima. Modesta. Eu também se amo muito. Eu me amo, realmente. Eu acho que eu não posso deixar de lado, porque
eu falo que desde os meus 19 anos, né, eu tive assim uma história de vida bem complicada, bem difícil, mas que eu tive que passar por várias superações. Ou seja, você criou uma boa têmpera. Sim, totalmente. Uhum. E, então, assim, isso me dá paixão todos os dias. Eu falo que eu amo o meu trabalho, esse é fato. Eu amo ser editora. Então, Senão não faria bem, né? não, eu levanto de manhã e eu sei que eu tenho uma porrada de livro para dar conta, eu tenho que ligar para os coordenadores, eu tenho que falar com os autores. Isso me faz um bem, mas um bem danado. Às vezes os amigos olham o meu WhatsApp e falam, nossa, como que você consegue? Eu falo, como que eu amo isso? Então, eu acho que parte do princípio que amar o que se faz toda a diferença. Então, eu amo o que eu faço. Então, quando a gente ama o que faz, você vai se desenvolvendo dentro daquilo ainda mais. Então, quando você fala até que um editor precisa ter um tempo, eu não diria um tempo, eu diria que ele tem que amar o que faz. Né? Ele pode ter 1 ano de mercado. Se ele amar o que faz, com certeza ele vai se dar bem na vida. É fato. E eu não digo só em relação ao dinheiro, eu digo que a obra em si, para os autores, ela te traz como que eu posso... Satisfação. Uma satisfação, assim, enorme. Né? Você entregar o livro para o autor, você olhar os olhos do autor, você brilha, sentir, né? nossa. Uhum. E ao longo do tempo eu vi que isso não tem preço. O meu primeiro livro, quando eu lancei o primeiro livro pela editora Líder, não por outras, porque eu também participei de outras, mas quando eu lancei o meu primeiro livro pela editora Líder... Quando foi? Desculpe. Foi em 2002. 2002, pô, 15 anos de estrada. Né? Não, minto, 2012. Pela Bom. Editora Líder, 2012. De estrada já tem aí quase 20 anos, eu não posso revelar a minha idade. mas assim... Você nasceu na editora, então? Não. Pela editora, a gente está falando aí de uns 6 anos. A gente vai completar 6 anos já. 6 anos de vida. Né? De trajetória tem muito mais, não precisa falar. Mas pela editora são 6 anos. Então a gente lançou o primeiro livro em 2002, que foi incrível, foi maravilhoso. E eu lembro que a primeira pessoa que eu entreguei o livro foi meu filho. Né? Ele queria que eu autografasse. Eu falei, filho, mas o livro não é meu, tem uma autora. Não, mãe, mas eu quero que você autografe. É um presente. Então, aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, poxa, se mexe comigo, imagina com o autor. Né? O meu filho chegar e falar, mãe, eu quero. E ele guarda o livro até hoje, então eu acho isso... Eu também guardo todos os autografados. Eu acho isso de uma delicadeza muito grande, e ele foi muito delicado comigo, e isso com certeza me ajudou ainda mais. Né? Eu falo que os desafios acabaram se tornando alavancas na minha vida, e eu fui ressignificando cada situação, que até hoje eu olho para trás e olho para a situação e falo como eu consegui ressignificar aquilo. Então, as ferramentas que ao longo do tempo eu fui encontrando, que PNL, coaching, avaliações ligadas ao DISC, enfim, e outras, né, foram com certeza aí mudando a minha forma de ver, de sentir, de ouvir as pessoas. Principalmente ouvir, né? Então mudou muito. Ouvir é muito, muito interessante, muito importante. Mas por causa dessa tua explanação toda, agora é que eu continuo dizendo que não basta ter dinheiro para você montar uma editora. Não. Você tem que ter garra, paixão, desprendimento, saber que aquilo lá é um negócio que vai demorar para frutificar e lucro, então, às vezes nem se fala, mas o lance de você ver o livro pronto, você está trazendo um filho ao mundo. Cada livro é um filho que você está trazendo. Agora, você mencionou as ferramentas que você dispõe, além das práticas habituais do dia a dia. E você mencionou uma que eu, particularmente, gosto muito, acredito muito, que é a PNL, Programação Neurolinguística. Pelo visto, você usa bastante. Não, uso muito, principalmente com os escritores. A gente usa muito, inclusive, baseado na PNL, no coaching, todas as experiências de vida, junto com uma outra autora que eu publiquei, nós fizemos aí uma aliança muito grande, um beijo para a Lígia Feitosa,
E eu criei um treinamento, que é um treinamento online, que é um passo a passo. Nós chamamos de autor mensageiro. E nesse treinamento online é um passo a passo de como você publicar o seu livro. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda a experiência de vida e um pouco mais do que eu aprendi no meio do caminho, e a gente colocou tudo isso dentro desse treinamento. É um treinamento onde o autor ele chega, eu brinco que ele chega nu e ele sai vestido. É bem por aí. Então, assim, é um passo a passo, porque eu falo que hoje em dia as editoras, os editores, eles não têm tempo para responder muitas coisas para os autores. E fora responder, o autor em si ele tem muitas dúvidas dentro dele. Poxa, como que eu vou começar a escrever? O que eu preciso saber? Nossa, e essas dúvidas às vezes acabam travando um projeto que poderia ter nascido e poderia ser aí um grande livro no mercado. Então, nós criamos esse programa online, que é um treinamento, e é um treinamento de 8 semanas. São 8 semanas com exercícios práticos, que você aplicando cada um desses exercícios, nós garantimos que você sai do treinamento com seu livro pronto. E como é que os pequinautas se inscrevem nesse curso? Ah, tá, olha só. Eles podem se inscrever nesse curso. Eles podem entrar no site da editora, né? www.editoralider.com.br, e lá eles vão ter, nos serviços da editora, eles têm essa abinha que vai direto para o curso Autor Mensageiro, que também é um outro site, caso eles queiram entrar direto, que é www.oautormensageiro. Oautormensageiro.com.br. E ali tem todas as informações. Puxa, essa é uma boa sacada, hein? Então, assim, foi pensando nisso. Eu aproveitei todas essas... só de formações de coaching, eu acredito que eu participei de umas 20, 25. Então, fora PNL. Então, assim, eu reuni toda a bagagem, né? E fui criando coisas diferentes dentro do mercado editorial. Montou um belo prato, né? Beleza. Não, e fora esse, tem um outro também que eu não posso deixar de citar. Por favor. Que é uma avaliação DISC. Eu fiz uma parceria, né, com a Stand DISC, que é uma empresa, não é brasileira, mas ela atua aqui no Brasil com uma sede no Brasil. Quem dirige essa sede é a Ana Valério Jorge, grandes parceiros e amigos. E depois de participar desse treinamento, eu falei, poxa, eu quero criar uma avaliação DISC para autores iniciantes. Como eu já tinha lançado um livro, eu lancei um livro que se chama Como Transformar Suas Ideias em Livro, eu mandei o PDF do livro para a Ana, falei, Ana, eu quero que você aponte para mim todas as bases comportamentais dentro desse livro. Me ajuda com isso. E ela apontou para mim todas as bases comportamentais. E com essas bases comportamentais, que é o que o autor precisa ter para, na realidade, transformar suas ideias em livro, nós criamos, né, o único no Brasil, graças a Deus. Se criarem outro, eu fui a primeira. Livro. Sempre será o melhor. E aí nós criamos, né, uma avaliação DISC para autores iniciantes. Tá, e agora eu pergunto como é que eles fazem para falar desse DISC? Então, para eles... DISC direto. DISC direto, com certeza. Eles podem entrar no site da editora e lá na abinha de serviços eles vão encontrar, né, essa ferramenta incrível, né, e aí eles podem, mas como funciona isso? Quem conhece a ferramenta DISC sabe que você precisa responder um relatório. Então, vamos partir do princípio que não conhece. Ok, então para quem não conhece, vai entrar no site, precisa entrar nessa abinha, né, que é a abinha que é enfim, que tá lá. Agora até eu me confundi. O processo DISC. O processo, isso. DISC como é que escreve? Só D-I-S-C. DISC, ok. DISC. Perfeito. Tá, vai entrar e aí vai ter uma abinha para eles comprarem essa avaliação DISC. Tá? Eles vão comprar essa avaliação, vão receber um código. Com esse código, eles vão entrar no painel com o link e o código que eles vão receber. E aí eles vão, na realidade, responder um relatório. Esse relatório é baseado em competências que precisam ser descobertas dentro deles na questão da escrita. Então, nós nos aprofundamos nisso. Quer dizer, define digamos,
o perfil da escrita dele? E do escritor. Então, assim, na realidade, eu junto com a Ana, nós nos aprofundamos muito nessa questão, porque eu não acredito, muitos autores às vezes chegavam em mim e falavam, poxa, eu tenho muita vontade de escrever, mas eu não consigo. Eu quero escrever, mas eu não consigo. Então, isso para mim me marcou muito, e muitas vezes que eu ouvi, porque eu não consigo acreditar que alguém não consiga fazer algo. Então eu tenho isso comigo, eu não consigo acreditar. Eu acho que na vida de alguém tudo é possível. Bom, só um parênteses, tem um detalhe. Mesmo que a pessoa já seja um escritor, já tenha coisas escritas, ela pode, nesse disque, descobrir novas possibilidades. Com certeza, Imagina, com eu não certeza. conheço, vou entrar Com hoje certeza. à noite, eu vou Até entrar no pra curso, dentro. inclusive, tá? Até no curso online ela pode. De repente dá um insight. Claro, com certeza. O cara sai de ficção e vai para infanto-juvenil, por exemplo. Certeza, com certeza. Beleza, Eu acho que é um mercado muito grande. O autor, independente do segmento, se é ficção, se é romance, enfim, carreira, ele precisa ter um norte. O curso faz isso. Ele dá um norte para ele em relação ao segmento que ele está, na realidade, trabalhando. Porque eu falo que empreender no Brasil, primeiro, antes de empreender, você tem que saber qual o segmento que você vai empreender. Então, se eu escolher ficção, então, peraí, o que eu preciso saber dentro da ficção e como que eu vou ampliar os meus conhecimentos dentro disso? Então, isso é muito importante. Então, a gente criou uma base para isso. Criamos um carro-chefe para isso. Tanto a avaliação como o curso online, que dá essa possibilidade para o autor ir além. Eu falei, poxa, como editora, eu não quero ser só uma editora. Quero ser algo mais. Aliás, eu vou falar na editora. Você tem um perfil da tua editora? Como é que, ao ensejo, como é que você escolhe as pessoas para você editar? Eu sei que a maioria que você edita é coautoria, pelo menos os que eu recebo. São todos? Não. Tem muitos de autoria. Então me fala, como é que você escolhe então as pessoas, ou melhor, é por assunto, é por perfil do escritor, em suma. Qual é o perfil da tua editora e qual é o perfil dos editados? Que você então, prefere? Quando eu escuto assim a questão perfil da editora, eu acho que se eu disser para você que de repente o meu perfil seria trabalhar com livros de carreira, eu fecharia muito a minha editora. E eu não criei uma editora para ser fechada, para dizer, olha, eu só trabalho com isso aqui. Não, eu trabalho com qualquer assunto no mercado. Tá? A ideia da editora líder é trabalhar com tudo no mercado. Né? A palavra líder não foi escolhida à toa. Então eu quero trabalhar com todos os temas, todos os segmentos do mercado. Você quer ou já trabalha? Trabalho com uma parte. Tá. Ainda falta aí conquistar algumas outras coisas. Sim. Tá? Então, assim, mas como que eu escolho? Na realidade, eu comecei a focar nos melhores em cada segmento. Para que eu venha trabalhar no restante. Eu percebo que você é muito modesta, né? Sendo... eu só quero o melhor, eu sou a melhor, eu me amo. Não, tá ótimo. Mas olha... Mas olha, é como eu falei para você. Eu tô sendo irônico, mas é isso aí mesmo, tá certíssimo. É claro. Eu tenho que acreditar. Você não vai querer o pior, né, para você, é lógico, claro. Poxa, eu sou... Tô te sacaneando, Eu sou da PNL. Quem é da PNL gosta disso, né? A gente Quando você fala diferente. que é da PNL, o que significa isso? Quando eu falo que eu sou da PNL, na realidade eu tenho uma visão diferente do mundo. Né? Então eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que mapa não é território. Eu acredito que a partir do momento que eu respeito o seu espaço e que eu não invado, isso me faz uma pessoa totalmente diferente das outras. Eu acredito nisso, eu acredito que você ter acesso a tantas ferramentas te faz mais humano, né? Te faz olhar a vida de uma forma diferente, te faz ver um desafio, mas ver aquele desafio como algo que você já venceu. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu ouvi uma reportagem do Ayrton Senna foi que quando ele entrava no carro, como que ele ganhava todas as corridas? E ele disse que ele tinha um segredo. E o segredo é quando ele na realidade entrava no carro e ele já se imaginava saindo do carro e pegando a taça. E eu acredito que é isso na nossa vida. Não tem o porquê, não tem um obstáculo.
Você sabe que eu tenho um amigo meu ex-sócio, ele dizia, eu falei, mas olha, mas essa missão é impossível, nós não vamos conseguir, nós somos muito pequenos. Ele falou, olha, eu não sei como, mas eu me vejo na frente de 100 índios e eu tenho um estilingue na mão e depois, na outra cena, eu já vejo todos os índios no chão. E, de fato, nós acabamos vencendo, por causa dele, naturalmente. Não por mim, é porque nós não teríamos saído do lugar. Mas ele foi imbatível e valente e derrubou todo mundo mesmo. Não teve jeito. Então, acho que é por aí. Tem uma outra cena que eu costumo imaginar no lance de PNL. E que eu costumo dizer para eles e para as pessoas que eu convivo. Quando você tem um problema, faz como um jogador de xadrez ou de dama. Olha o tabuleiro de cima. E aí você tem a visão do jogo todo. E fatalmente você vai descobrir uma brecha. E o que precisa ser melhorado. Sim, claro. Ou resolvido, né? Ou resolvido. Eu acho que é por aí, né? Não. É nisso que a tua editora, olha, a editora é você, naturalmente. Sou eu. A editora é você, ou seja, quero dizer, ela tem a tua fisionomia. A tua alma está ali envolvida. Quantas pessoas trabalham na editora? Hoje, comigo, 8. 8 pessoas. Não, 8 trabalham comigo, fora a equipe que a gente tem fora. Externo, né? A gente tem 3 equipes externas. Puxa vida. Fora... É um pequeno exército isso, né? É uma incumbência e tanto, né? Eu acho que para quem vai fazer 6 anos de idade, é um pequeno exército mesmo. Não, e muito rápido, né? A gente vai, até o final do ano, a gente está fechando aí a 100 livros publicados. Então, assim, para uma editora que começou ontem, é verdade. A gente está caminhando muito rápido. E num país que não... Eu ia falar que é um país que não lê, mas eu vou te perguntar. Como é que está para você o mercado? Continua sendo um país de iletrados? Se bem que, como você está, digamos, 60% focado, se é isso, voltar um pouco, 60%, 70% focada no mercado profissional, é bem provável que você tenha mais leitores, por exemplo, do que uma editora que edita clínica geral e não edite o profissional. Você tem um nicho de mercado bastante forte. Sim. Bastante necessitado de ferramentas. E você sempre propicia essas ferramentas, pelo pouco que eu conheço dos teus editados. Então você tem aí um diferencial interessante. Como é que você vê o mercado hoje nessa estrutura? Em 2016, a gente teve uma queda muito grande no mercado editorial. Todas as editoras sentiram essa queda. A gente estava caminhando até que bem com as vendas dos livros, só que deu uma caída, assim, foi horrível. Bom, é sintomático em função de tudo que aconteceu. Sim, em função de toda a nossa economia. Então as pessoas elas não queriam mais ir numa livraria, por exemplo, para comprar livros. Elas não entravam mais na internet para comprar livros. Então deu uma caída muito grande. Depois, agora eu diria março de 2017, a gente começou a ter começou a caminhar. Essa que é a verdade. Respirou um pouco. Respirou um pouco, começou a caminhar, tá? E isso eu tô falando não é só da editora Líder, mas isso é o meio editorial, tá? Então, depois de uma pesquisa que foi feita agora, e eles mandam essa pesquisa pra gente, a gente deu um salto aí de 7%. Do ano passado para cá, então a gente melhorou muito. Né, 7% em relação... significa um bom faturamento, né? Sim. A gente fala só 7%, mas... É muita grana coisa. Grana é grana, né? Muita coisa. Então, assim... Percente é percente, né? Grana é grana. Pra gente deu uma melhorada, assim, muito grande. Por quê? Porque a gente está comparando essa melhora ao ano passado. E o ano passado foi um ano muito ruim. Então, a gente começou agora a respirar e a gente está acreditando muito. Por exemplo, agora, do meio do ano até o ano que vem, agora a gente vai ter uma melhora. E já começa, inclusive, o movimento de final de ano, a perspectiva é um pouquinho melhor ou menos ruim, né? Sim. Na realidade, assim, eu diria que livros vendem muito de final de ano. Mais ou menos. Para mim, a gente
A gente tem alguns meses que são, assim, estratégicos para venda no ano. Por exemplo, dezembro? Dezembro, novembro. Novembro e dezembro. Novembro. É porque desafoga, né? Novembro pra gente é estratégico, abril é estratégico, E outra, março. eu acho Então, que então vai depender dezembro muito. para você, principalmente, é estratégico, eu acho, não só porque tem o 13º na parada. Não. É porque o pessoal começa a imaginar, fevereiro, março eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que mudar de carreira, ou melhorar, Sim. e tarará, tarará. Sim. Então o cara já tem a perspectiva do próximo ano. Então vende bastante livro, presumo, profissional. Finalzinho de janeiro também já começa a ter como se diz, um impulso maior. Sim, claro. Fevereiro. Parece que não, mas são meses que vendem, porque as pessoas têm essa conexão. Eu preciso me desenvolver, eu preciso melhorar. E querendo ou não, dependendo do livro que você escolhe, faz diferença. Né? Eu falo por mim, faz muita diferença. Falo que a leitura, às vezes a gente, claro, treinamentos são importantes, são muito importantes, mas um livro ele faz uma diferença assim, muito grande no seu desenvolvimento. Olha, e não estou falando que eu sou editora. Não, sim, claro. É porque você é leitora. Disso, eu sou leitora. É porque você é leitora, claro. Eu falo que o maior segredo é você ser leitor daquilo que você faz. Não, e se você não fosse leitora, não seria editora, com toda certeza. Lógico. Até porque quando você lê um livro, o original, presumo, você deve ler com os olhos do leitor e não com os olhos da editora. Sim. Porque você edita para alguém, não é para você estocar em casa. Sim, sim. Então, acredito. Não quero ensinar você, obviamente. Não. Jamais isso aconteceria, mas é por aí. Você lê com os olhos voltados ao mercado. Tem que ser, né? É lógico. Tem que ser. Eu acho que o pessoal manda algumas avaliações e algumas eu pego para ver, enfim. Mas é isso mesmo. É você olhar com os olhos do leitor, que é você mesmo. E que é o cara que vai te alavancar o sustento do dia a dia. Menina, infelizmente nós encerramos. Já. Que pena. Você não viu a hora de ir embora, fala a verdade. Você já está com... Você está aqui, mas está com o espírito na editora, eu sei. Não, hoje tem o lançamento, né? Aonde? No Shopping Bourbon. Bom, mas hoje, pera lá, hoje, o nosso programa nós estamos gravando hoje. E é provável que o nosso vídeo vá para o ar amanhã, então... Mas qual é o lançamento de hoje que foi ontem? Pois é. É do livro Superação, trouxe inclusive para você. Não é superação, é superação. Não, superação. É uma palavra toda. Toda. Junta. Histórias de pessoas determinadas a vencer limites. Isso mesmo. Coordenação da modesta Andréia Roma e Maria Goretti. Não, fazia tempo que eu não vi esse nome, Goretti. É um nome... Maravilhosa pessoa, maravilhosa. Maria Goretti Chagas. Puxa, olha, sucesso para você. E mais esse lançamento. E olha, as portas estão abertas para você. Obrigada. Você, os teus editados. Eu sei que você... Eu trouxe aqui alguns para você, não deu para trazer todos. Tem um também que é o... Lê-los-ei. Foi bom essa? Doeu, né? E assim, eu não podia deixar de trazer um livro de mulheres, né? Porque afinal de contas eu tenho que defender. Qual é? Eu tenho que defender a classe. Eu tenho que defender a classe. Empreendedoras de alta periculosidade, não é performance? É performance. Inclusive a gente recebeu, né, do Ranking Brasil, uma premiação, porque foi um livro com o maior número de empresárias de alta performance. Eu estou lendo certo? Está escrito Andréia Roma aqui? Não! Meu Deus, você está nesse, olha só. Como que é? Empreendedoras de alta performance. Mulheres como você, contando suas estratégias. Isso, muito bacana. E esse aqui que eu não podia deixar, porque senão vão falar, poxa, ela só faz livro de coautoria? Não. Não, claro, esse aqui de José Esse é o mais novo, Caian. O mais novo. Foi um menino, chegou em mim e começou a me falar algumas coisas, algumas poesias. Eu adorei e falei, vamos lançar um livro. Mais um poeta na praça. Mais um poeta. José Caian. É de São Paulo ele? Olha que bonitinho aqui. Do Rio de Janeiro. E assim, todas os direitos autorais do livro, ele vai estar doando para um hospital ligado ao câncer. Que bacana. Então, maravilhosa, uma atitude assim... José Caian, Coração de um Poeta, eu vou mostrar, não sei se vai pegar, pegou. Coração de um Poeta, José Caian.
Parabéns, muito sucesso para você, vida longa e bastante grana, de preferência, e saúde. Menina, muito obrigado por Obrigada ter eu, vindo. viu? Gostei muito mesmo. Fazia tanto tempo, né, que a gente estava cabalando isso, né? A gente estava namorando bastante tempo. Vai casar? É assim, ó. Eu sou casada. Não, com certeza não. Esse erro eu não cometo mais. Muito obrigado mesmo. Eu que Muitas agradeço. felicidades. Eu Pessoal, que agradeço. muito obrigado pela audiência, paciência e seguramente, se as forças inimigas permitirem e Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui. Tchau, tchau. Felicidades.